Então vamos lá, amor mios. Hoje a gente vai ver a consciência de uma nação, de um povo histórico, né? O que isso quer dizer? Sempre, 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 gente, toda vez que a gente se identifica como uma nação, a gente está falando também de um processo histórico, tá? Lembra que a nossa nação, quando a gente se sente numa nação, vai ter vários fatores que vai contribuir para esse pensamento, tá bom? Um dos principais vai ser a nossa história. É a partir dela que nós criamos uma consciência cultural e que nós temos costumes, festividades, religiosidade e tudo isso, tá? Então, pensando nisso, o livro do Mackenzie, ele vai trazer pra gente um texto muito interessante sobre isso, certo? Então, vamos lá. Nação e consciência histórica do povo. Uma multidão em pé, com os braços rentes ao corpo, em posição de atenção e referência, coração bate mais forte, um sentido de dignidade, de pertencimento e de identidade comum parece tomar conta de todo um país, que, por um momento, por mais curto que seja, se sente de fato uma nação. Olha aqui como a gente está vendo, né? Esse movimento que a gente se identifica um com o outro, né? Pela imagem da página do livro, a gente consegue visualizar isso. Todos ali estão uniformizados, né? E levantando a bandeira. Qual o pensamento que isso nos traz? Isso vai nos trazer um pensamento de identidade em comum. Todos ali são comuns, certo? E toda vez que a gente vai interagir em grupo, isso é uma coisa humana, tá? A gente tende a ver referências de igualdade, tá bom? Pontos em comum. Todos são brasileiros e aparentam ter muito orgulho disso. Em época de Copa do Mundo, quando a seleção canarinho entra em campo, é normal encontrar o sentimento acima descrito. É quando até o mais simplório dos cidadãos, amante de futebol, se torna patriota, amante da nação, ao som do hino nacional brasileiro. A letra do hino, em seu tom triunfal, dão sabor à cantonia, mas temos consciência do que estamos contando? Pessoal, a letra do hino é uma coisa que vocês precisam entender, certo? Primeiro, que ela vai trazer pra gente uma identidade de nação forte. Vocês nunca, por mais que a gente às vezes tenha algum sentimento assim, de ai, por que eu sou brasileiro? Por que eu não nasci sei lá onde? Esse tipo de coisa. Toda vez que a gente vai se reunir, por exemplo, como diz no texto, para uma Copa do Mundo, a gente vai ali e fala, meu Deus, o Brasil é o melhor do mundo, sabe? Esse tipo de coisa, porque isso é um sentimento que a nação brasileira, no caso, que a gente é mais voltado para o futebol e também para o carnaval, né? Isso é algo muito cultural, tanto aqui quanto lá fora. Se você fala Brasil, a primeira coisa que eles falam é samba, não é verdade? Que essa aí é a imagem que a gente tem do nosso dia a dia, certo? Então, aí a gente tá vendo que através dos anos essa construção vai sendo feita. O hino vai ser uma parte importante porque ela vai dizer pra gente enquanto a nossa nação é grandiosa. Vocês nunca também vão ver um hino que vai desvalorizar a sua nação. Então, vamos lá. O hino celebra a vitória de um povo, que num brando retumbante de forma heróica encontra-se então emancipado, independente, liberto. Independência ou morte. Foi o tal grito libertador que desafiou a própria morte em busca de igualdade, conquistada com braço forte, coletivo que nos tornou ação. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, embalados pela Marcha Príncipe Regente Dom Pedro I, defensor dos interesses da nação. Aí vocês me perguntam, é verdade que ele estava naquela imagem maravilhosa que a gente vê, né, nos retratando? Não foi bem assim, tá? Ele estava voltando da casa da Marquesa de Santos, que era amante dele na época, e quando ele estava voltando para São Paulo, ele passou pelas margens do rio Ipiranga e aí ele teve um insight, certo? No momento de agonia ali, reza a lenda que ele estava com desinteria. Mas
certo? E aí ele falou assim, quer saber, eu vou ficar independente. E aí ele começou a agir, tá bom? Aquela imagem, como a gente pode ver também, ela vai ser uma imagem que vai retratar uma coisa poderosa, sabe? Vai ser uma narrativa que vai engrandecer esse momento de independência, tá bom? Vai se tornar um herói ali. Olhando essa imagem, o que a gente pode ver, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é que isso aqui vai ser uma narrativa gloriosa. Olha só o que a gente está vendo aqui. Então, olha aquilo que a gente está vendo. O que vocês podem identificar aqui? Primeira coisa, eles estão em um campo elevado, tá bom? As margens do rio Ipiranga era assim? Não, gente, claro que não, tá? Ali perto do rio era mais sedimentado, não tinha essas montanhas, né? Esse topo mais elevado. Isso é a primeira coisa. Por que fazendo um topo elevado? Porque isso vai fazer com que esse momento seja mais grandioso. Imagina se aqui tivesse num terreno plano, não ia ser tão grandioso, né? Outra coisa que a gente pode ver é que ele trouxe com ele um batalhão de pessoas. Ele estava com tudo isso de gente na hora? Não estava. Então aqui o que a gente vai ver dentro dessa imagem, né? A gente vai ver um gloriamento desse momento, tá? Desse momento, desse grito de independência. Esse grito de independência, né, na verdade, não foi nada parecido com isso daqui, mas ela vai servir pra gente como uma fonte histórica, porque esse período aqui, quem solicitou, né, para fazer a pintura e tudo mais, foi para mostrar para a nação que o Brasil era um país forte, tá? Que ele conseguiria ali se manter e construir uma narrativa de que ele precisava de sua independência porque ele era grandioso, foi um marco, foi uma coisa maravilhosa, certo? Então, quando a gente faz essa construção, né, entre a imagem de como foi a independência, o que realmente aconteceu, não chega a ser tão glorioso, né? E, além disso, a gente vai ver também que eles vão buscar romantizar esse momento em que o Dom Pedro ele fala independência humana. Vai romantizar por quê? Porque vai trazer pra gente ainda mais esse sentimento de nação. Nós temos um herói, nós temos um proclamador da República, né? Nós temos um proclamador da independência, certo? Então, a gente aqui vai conseguir se tornar independente de Portugal, vamos ser um país forte, um país belo. O que mudou na vida dos colonos, né, depois da independência? Não tenha mudado muita coisa, tá? Porque lembra sempre, né, quando a família real veio para cá, que foi realmente onde eles sentiram mais o impacto de diferença, né, assim, do modo de vida. Lembra que antigamente aqui não tinha o interesse de Portugal de ter estudo, biblioteca, centros culturais ou nada disso. Para eles, tanto faz, aqui só era um lugar onde eles adquiriam riqueza, tá? Quando eles vieram para cá, aí começou esse sentimento de independência, tá bom? Porque eles começaram a ver um progresso chegando aqui na colônia e eles não queriam regresso, né? Eles não queriam voltar a ser como era antes. Então, o que eles fizeram? Eles começaram vários movimentos de independência, certo, gente? A gente vai ver aí, como a gente já viu, na verdade, vários momentos de que a coroa vai sendo extremamente insatisfatório, o regime da coroa estava sendo extremamente insatisfatório para aquela galera, ok? Tranquilo até aqui, né, gente? Então, vamos lá. Continuando, será que foi assim mesmo que as coisas aconteceram no Brasil? O mito da independência, em suma, é uma forma de acender o patriotismo nos brasileiros em relação ao período de sua história que não necessariamente deveria evocar orgulho. Primeiro porque não nos tornamos um povo independente com a independência. Pelo contrário, novas relações de dependência com a Inglaterra foram adquiridas em lugar das antigas, com Portugal.
Segundo, porque a participação popular antes e depois da independência foi pífia, e não, para não dizer inexistente. O povo apenas assistiu à independência arquitetada pelas elites políticas. Então, como eu falei com vocês, teve alguma diferença assim na vida da população? Não teve, certo? A economia teria que começar a alcançar novos patamares? Teria, só que a gente apenas mudou de metrópole, tá, gente? Quem começou a comandar mesmo foi a Inglaterra. Todas as políticas, gente, que começou a existir depois da independência foi para favorecer a Inglaterra. Inclusive, quando houve a abolição da escravatura aqui no Brasil, foi por conta da Inglaterra, não porque o governo brasileiro queria, certo? Aí vão falar, mas a Princesa Isabel não foi aquela maravilha que libertou os escravos? Sim, mas entenda que nem tudo são flores, meus amores, nem tudo são flores. Quando ela fez a abolição da escravatura, ela não fez apenas visando os interesses dos negros, até porque quando aconteceu a abolição, nenhuma indenização foi paga pelos escravos, eles foram enxotados das fazendas, né? Então eles não tiveram nenhum cuidado, nem ensinaram uma profissão para eles, nem nada do gênero. Eles continuaram sendo segregados dentro da sociedade, apesar da escravidão ser proibida. Ainda assim, ia ter trabalhos análogos à escravidão, mesmo pode, porque as pessoas, às vezes, quando eles ganhavam a liberdade, mesmo assim eles continuavam na fazenda, porque eles não tinham para onde ir, alguns, né? Então eles continuavam lá, sem receber mesmo, porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me manter, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui na fazenda mesmo, tá bom? Então, aí, gente, vocês começam a ver que a abolição não foi, nossa, que coisa bonita que aconteceu, né? Foi muito mais complexo do que isso. Tranquilo até aqui, gente? Acho que sim. Então, vamos lá. Na página 14, a gente vai ter uns exercícios para fazer, né? Então, vamos fazer juntos. Leia a seguir trechos da letra do hino nacional brasileiro, composta por Joaquim Osório Duque Estrada, e depois observe a imagem. Então, a gente vai ler agora um texto, um trecho, né, do hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Prestem atenção na letra, né? Não sei se vocês algum dia pararam para pensar o que quer dizer, né? Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. O que seria isso, gente? O momento do grito da independência, certo? Falou, não, nós somos um povo forte. Por que aquela tela que eu estou mostrando para vocês, ela vai retratar isso, não vai? Um povo forte, um povo guerreiro, um povo unido, tá? É isso que vai mostrar. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Olha a liberdade vindo. Nós estávamos presos, acorrentados àquela metrópole. Hoje em dia não estamos mais, certo? Olha aí. E o sol da liberdade. Ou seja, naquele momento a liberdade já estava ali no coração deles, certo? Brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, nesse momento, foi o momento em que a independência aconteceu. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Houve guerra pela independência do Brasil? Não houve, tá? Foi super tranquilo. Portugal, tá bom. Não tinha muito o que eles fazerem também, porque eles estavam meio difícil lá, né? Na Europa. Então eles falaram, vocês querem independência? Então vai. Foi um dos poucos países que não houve conflitos armamentistas, tá? Para a independência. E também, gente, porque quem estava regendo aqui era um príncipe de Portugal, né? Então, para eles é ok. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ou seja, pela liberdade, eles lutariam e morreriam por ela. Sim, babies. Tranquilo até aqui?
Vocês já tinham parado para pensar no significado do hino? Não? Não sei, vocês não estão me respondendo, mas acontece, né? Vamos lá, então. Que ideia o autor quis passar com a respeito da independência? Então, o que ele quis dizer com o hino, gente? O que eles queriam? Eles queriam liberdade e igualdade e que eles lutariam por essa liberdade, por essa igualdade, tá bom? Então, esse seria, apesar de não ter tido nenhum conflito, eles mostram que o povo foi guerreiro e que lutou pela sua independência. Claro, gente, não vai ser que não vai ter nenhum conflito, porque como a gente viu, a gente teve várias revoltas, conjurações, que vai fazer com que esse sentimento de independência seja mais aflorado, né? Não é que... Mas assim, essa guerra aqui, esse conflito aqui foi por independência, isso não aconteceu, certo? Então a resposta fica, né? Que ele quis dizer que o povo queria liberdade e igualdade e que lutaria por isso, tá bom? Vamos para 2. Qual a ideia a capa do jornal O Estado de São Paulo de 1922 transmite, tá? Então vamos dar uma analisada nessa capinha aqui bonita. O Estado de São Paulo, 7 de setembro. Olha aí, independência ou morte. De um lado a gente vai ver a figura do Dom Pedro, né? E a gente vai ver ali depois. Então, o que essa capa tá querendo dizer pra gente, tá? Que graças a um grupo de minorias, né? Porque afinal, não minorias no sentido de pessoas desprivilegiadas, ok? Minorias no sentido de quantidade mesmo. Então, o grupo de elite, que é a minoria do povo, né, gente? Até hoje, foi o responsável pela independência, tá bom? Apenas a elite foi independente, tá? O carinha do lado dessa capa vai ser o José Bonifácio. O José Bonifácio também foi um dos motivos para que ocorresse a independência. Ele veio para o Brasil para ajudar o Dom Pedro a governar, tá? O Brasil. Ele colocou as coisas nos lugares, começou a criar órgãos de regulamentação. Praticamente ele era como se fosse um conselheiro, tá? Pro Dom Pedro, e ele, graças a ele, várias políticas adotadas tiveram êxito aqui no Brasil. Então foi uma coisa muito, muito importante, e ele é cultuado até hoje também como um dos heróis da independência, certo? Ele trouxe isso também. Então, nesse aqui a gente vai poder ver uma dependência conquistada por um grupo minoritário e uma elite, né? Então, a elite vai ser representada pelo Bonifácio e pelo Dom Pedro I. Certo, amores? Então, o que a capa está querendo dizer? Que a elite conquistou a independência, certo? Continuando, vamos para 3. Quando se comparam o hino nacional e a capa do jornal, quais são as diferenças em relação ao protagonismo da independência? Então, gente, o que a gente pode falar, tá? Que no hino, o autor, ele quis mostrar que o povo conquistou. Por que o povo, gente? Por que ele vai mostrar que foi o povo que conquistou? Porque eles querem criar uma identidade de nação. Eles querem mostrar que somos todos unidos, somos uma família feliz, tá bom? Por isso o autor vai buscar que o povo brasileiro conquistou essa liberdade. Enquanto a capa do jornal, ele vai dar a responsabilidade, né? Vai atribuir a responsabilidade da independência para a elite, certo? Que foram os protagonistas no caso. Então, a diferença entre os dois vai ser essa, tá?
Podemos dizer que o movimento pela independência conseguiu promover uma nação independente? Justifique sua resposta. No caso, amores, conseguiu com relação a Portugal, né? Então, não é mais dependente de Portugal, mas adquiriu uma nova dependência, que no caso foi a Inglaterra. Então, em tese, sim, por conta de Portugal, mas a gente se tornou dependente de novo, só que agora da Inglaterra, tá bom? E agora, para finalizarmos, 5. E a população ajudou a conquistar a independência nacional? Por quê? Como eu falei, gente, assim, esses movimentos, a grande parte desses movimentos que houve contrários à coroa foi feito pela elite. Por que foi feita pela elite? Porque a elite estava deixando de lucrar por causa da dependência com Portugal. Então, os movimentos de independência, todos eles foram arquitetados por essa elite, tá bom? Então, o povo não teve muita participação assim. Quem teve mais participação mesmo foi a elite, tá? Então, no caso, a população não ajudou nesse processo e quem começou a arquitetar todo esse movimento de independência vai ser mesmo as elites, ok? Alguma dúvida, pessoas lindas? Não? Um beijo e um queijo, então, gente. Até a próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau.